Olho para o céu, vejo a luz brilhar. Não são deuses, são faróis a nos guiar. Júpiter é Heste, Marte é Gevurah, mas acima de tudo a luz pura está. Além dos astros, além do véu, a alma busca o seu papel. No guilgu da vida a roda girar, o ticum da alma vamos alcançar. Gilgu Neshama, subir e descer para a luz infinita, enfim conhecer. Filhos de Corá clamam do chão, anseio por águas na escuridão. Mas a Torá é a chave, o portal se abriu. Nas letras de fogo o amor surgiu. De Keter Malhut, o fluxo a descer, despertar o divino em todo ser. Avraham olhou e compreendeu, não adores a obra, mas quem a escreveu. Yesod se conecta, Malhut recebe o Shefa divino, a alma percebe. Não há acaso, não há solidão, tudo está escrito na palma da mão. Além dos astros, além do véu, a alma busca o seu papel. No guilgu da vida a roda girar, o ticum da alma vamos alcançar. Além dos astros, além do véu, a alma busca o seu papel. No guilgu da vida a roda girar, o ticum da alma vamos alcançar. Elohim é um, não há outro além. Errad é o nome, o eterno bem. Amém, amém. Mabitel Rashamayim Roe Orzure Reinam Elim Rein Migdalurim Anrinta di Kruhe Resed Majim Rugevura Armeal Hakol Raor Rataor Nimsa Mever la Koravim Mever la Pargodra Neshama Merhapeset etafkida Bigilgura Raim Ragalgal Nishtovev Tikun Raneshama Anunasi Gilgu Neshama Oleve Yored Leora em Sof 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 Lada. Bine Korar Zoakim Miradama Kamerin Lama Imbarashera Haratorari Maftear Ashar Niftar Beotiot Shelesh Raravarit Galta Miketerad Malrut Rashefa Yored Leoretra Elohi Berol Nivra Avraram Ribit Verevin Altavo Detra Yetzira Ela Etra Yotze Yesod Meraber Malrut Mekabelet Shefa Elorira Neshama Marguishai Mikreim Didut Rakol Katuv Al Kafreya Elohim Erad Ein od milvado Erad Ru Rashem Ratov Ranitzri. Amém, amém.
Imagina por um momento, a gente está olhando para o céu, sabe? Numa noite bem escura, sem luz de cidade. Uhum. A gente vê os planetas, aqueles pontos de luz. E se eles fossem mais do que... Bom, mais do que só esferas de rocha e gás? Certo. E se Júpiter, por exemplo, fosse um canal de pura bondade? E Marte uma fonte de disciplina, de rigor? É uma ideia poderosa. Pois é. E é exatamente essa a proposta do material que a gente tem em mãos hoje. É um roteiro de estudo da Escola Kibel Sinai. O nome é O Terceiro Mandamento de Avraham e os Astros. Um título em tanto. Com certeza. E a nossa missão aqui vai ser mergulhar nessa visão da Kabbalah. Uma visão onde os astros são reflexos de energias divinas. E onde nós, seres humanos, temos um papel muito mais ativo. Não somos só vítimas do destino, sabe? Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. De partida do texto, e de toda a Kabbalah, na verdade, é que este nosso mundo físico é como uma sombra, um reflexo de realidades espirituais que são muito mais complexas, mais fundamentais. Sei. E para explicar como isso funciona, o material introduz dois conceitos que são a base de tudo. O primeiro são as Sefirot. Sefirot. Isso. Pensa nelas como 10 qualidades ou atributos divinos. Tipo como se fossem os filtros através dos quais a energia do Criador se manifesta no mundo. São coisas como sabedoria, entendimento, bondade, rigor, beleza. Então as Sefirot não são lugares, são mais como qualidades, vibrações. Quase como se fossem as cores primárias com que o universo é pintado. É uma ótima analogia, é isso mesmo. E se as Sefirot são as cores, o segundo conceito, a Shefa, é a própria tinta. Ah, Shefa é o fluxo de energia de abundância divina que passa por essas Sefirotes. É a força vital que anima tudo, entende? entendi. E aí o texto faz a conexão com o que a gente vê no céu. O sol, a lua, as estrelas. Eles não são deuses. São canais físicos, lentes que focam e transmitem essa chefa para nós. Ah, saquei. Então, seguindo a sua lógica, cada planeta seria uma lente de uma cor específica? Exatamente. O texto dá exemplos bem claros. Júpiter, que na astrologia tradicional é o grande benéfico, aqui corresponde a Sefirá de Hesed, Hesed. que é a pura bondade, a expansão, a misericórdia. Já Marte, o planeta da guerra, da ação, corresponde a Gevurá, Gevurá. que seria o oposto. Isso. É o rigor, a disciplina, a restrição, o julgamento. E o nosso mundo, a Terra, é chamado de Malhut. Malhut. Malhut é o receptáculo final, o palco onde todas essas energias, todas essas cores se misturam e se manifestam. Certo. Então a gente tem essa espécie de sistema cósmico de irrigação. A fonte é a chefa, a energia, os canos são as sefirotes, as qualidades, e os sprinklers, digamos assim, são os planetas, cada um com um tipo de água. Exato. Mas é aqui que fica realmente interessante, porque o texto já joga uma bomba logo de cara. Ele diz que entender isso é importante, mas adorar isso é o maior erro de todos. É a distinção mais crucial do material. Eles usam uma analogia muito poderosa. Imagina um lenhador cortando uma árvore com um machado. Você vai agradecer ao machado pela madeira? Não, claro que não. Ao lenhador. Claro. O machado é só ferramenta. Segundo o texto, adorar os planetas, os anjos ou qualquer outro intermediário é como adorar o machado. É idolatria, porque você está dando poder à ferramenta e não à mão que a segura. E é aí que entra a figura de Abraão. O Abraão que a gente conhece, certo? Isso. Só que o texto o apresenta de uma forma bem diferente. Não só como um patriarca, mas quase como um cientista. O primeiro astrônomo a sacar essa diferença. Mais do que isso. O texto faz uma afirmação impressionante. Não é que Avraham apenas entendeu o sistema de fora. Ele era, em sua essência, parte do sistema. O fascinante aqui é que o material conecta Avraham diretamente a Sefirá de Hesed. Peraí, A mesma energia de Júpiter. como assim? Peraí, isso
Isso é incrível! Então o texto não está dizendo que ele foi só um homem sábio que descobriu um sistema. Está dizendo que ele era a personificação humana de uma dessas forças cósmicas? Exato. Que ele era a bondade e a expansão em forma de gente? Cara, isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Ele não era só um observador. Ele era a própria manifestação daquela energia. E por ser essa manifestação, ele foi o primeiro a conseguir, como diz o texto, quebrar a influência cega dos astros. Ok, mas a questão passa a ser, como ele fez isso? Se ele mesmo era parte do sistema, como ele conseguiu se colocar acima dele? A resposta do texto é direta. A ferramenta foi a Torá. Mas a Torá não é um livro de leis, de histórias? Como um livro pode quebrar a influência dos planetas? Nesta visão, a Torá é muito mais que isso. É descrita como a planta arquitetônica do universo, o código-fonte da criação. Ao estudar e se conectar com a Torá, Avram conseguiu, metaforicamente, parar de falar com um machado. E começou a conversar diretamente com o lenhador. Isso. Ele acessou a causa primária de tudo, contornando os canais intermediários. Foi uma mudança radical de foco. Ok. Entendi a parte de não adorar o machado e de se conectar direto com o lenhador. Mas, se os planetas e suas influências não são a causa final das coisas, como essa visão explica os problemas da vida? O sofrimento, as perdas, as doenças? Se não é culpa de Mark que eu tive um dia ruim, de quem é a culpa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o texto encara de frente. Ele afirma que o sofrimento não é um acidente, não é azar, nem a culpa dos astros. Ele é descrito como um decreto do Tribunal Celeste. Uau, esse soa meio assustador. Fatalista? Pode soar, mas o contexto é fundamental. Para entendê-lo, a gente precisa de mais 2 conceitos: Gilgul e Tikkun. Meisterhus, vamos com calma. O que são Gilgul e Tikkun? Gilgul é a ideia do ciclo da alma, o que muitos chamam de reencarnação. A premissa é que a alma, que o texto chama de Neshama, é eterna e ela volta a este mundo físico várias vezes. Ok. E por que ela volta? Uma espécie de fisioterapia da alma. Fisioterapia da alma, gostei disso. É uma boa imagem, né? A alma desce com certas lesões ou fraquezas de experiências passadas. E os desafios que a gente enfrenta aqui na Terra são os exercícios específicos que precisamos fazer para fortalecer essa área e nos curarmos. Nossa, então um problema financeiro, por exemplo, não seria uma punição, mas um exercício para a alma aprender a lidar com, sei lá, generosidade ou confiança? Exatamente essa é a lógica. O propósito da Neshama ao descer para um corpo físico é muito específico: transformar a escuridão em luz. O sofrimento dentro dessa visão não é um castigo, é a própria matéria-prima para essa transformação. É o peso na academia da alma. Isso, é o peso na academia. Isso é denso. E o texto dá algum exemplo mais concreto de como funciona esse processo de tikkun, essa correção? Sim, e é uma história fascinante que geralmente não é contada em detalhes. O exemplo são os filhos de Corá. Corá? Na Bíblia, Corá lidera uma rebelião contra Moisés e, como consequência, a terra se abre e o engole junto com os seguidores dele. Fim da história, certo? É, que eu me lembre, sim. Mas este material foca nos filhos dele. Eles também caíram nas profundezas, foram para a escuridão total junto com o pai. Imagino que o destino deles foi o mesmo. É aí que a história muda. Mesmo lá no fundo do poço, no isolamento total, eles não se entregaram ao desespero, nem culparam a Deus. Pelo contrário. O que eles fizeram? Eles começaram a clamar, a cantar, a se conectar diretamente com o Criador a partir daquele lugar de escuridão total. O roteiro até cita um trecho de um salmo atribuído a eles que captura esse sentimento. Qual? Como a corça anseia pelas alas, assim minha alma anseia por ti, Elohim. É um anseio puro que nasce da ausência total de luz. Nossa, e funcionou? Eles conseguiram sair de lá? Sim, mas aqui vem o detalhe mais impactante. O texto menciona que eles levaram 38 anos nesse processo. 38 anos. 38 anos clamando no escuro até conseguirem elevar suas chamas de volta e se reintegrarem. 38 anos. É uma vida inteira para algumas pessoas.
Isso não é nada encorajador, assim. Não mesmo. Mostra que o processo é possível, mas também que é brutalmente longo e difícil. É uma imagem muito forte sobre persistência. Exatamente. A lição não é sobre uma solução mágica e instantânea. É sobre a possibilidade de correção, não importa o quão fundo se tenha caído, mas também sobre a realidade de que o Qigong exige tempo, esforço e uma vontade inabalável. Não é um processo para os impacientes. Ok. Então o caminho existe, mas é longo e árduo. E o texto adverte contra atalhos. Se a gente não deve rezar para os planetas ou buscar outros intermediários, qual é o caminho proposto para acelerar ou facilitar essa fisioterapia da alma? Qual é a ferramenta prática que o texto oferece? O material apresenta o que chama de a chave, que é a tecnologia das letras hebraicas e a meditação nos 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. E é importante esclarecer que não se trata de nomes, como João ou Maria. São combinações de 3 letras hebraicas extraídas de uma passagem muito específica da Torá, que descreve a abertura do Mar Vermelho. Certo. Cada uma dessas 72 combinações é vista como um código, uma frequência específica que atua em uma área da vida. Isso soa um pouco como mágica, ou como um atalho, exatamente o que o texto disse para a gente evitar. Qual a diferença entre meditar nesses nomes e, sei lá, rezar para um santo ou acender uma vela para Júpiter? Que são outros intermediários? Essa é uma pergunta excelente, e o texto faz essa distinção. A diferença está na intenção e no mecanismo. Não se pede algo aos nomes. A ideia é que, ao meditar neles, você está se sintonizando diretamente com uma frequência específica do lenhador, da fonte. Ah, É como usar um diapasão para afinar um instrumento. Você não está pedindo ao diapasão para te afinar, você está usando a frequência dele para se alinhar. entendi. O texto menciona que há nomes específicos para focar em cura, outros para sustento material. A ideia é desentupir os canais espirituais, para que a chefa, a abundância divina, possa fluir sem bloqueios. Ok. A analogia do diapasão ajuda. Não é um pedido, é uma sintonização. E como isso funciona no mapa das Sefirot que você mencionou no início? Onde essa prática se encaixa? Se conectarmos isso ao quadro geral, o mecanismo é bem preciso. Essa prática de meditação serve como uma ponte direta entre 2 Sefirot muito importantes, Yesod e Malhut. Yesod e Malhut. Como a gente já disse, Malhut é o nosso mundo físico. E Yesod é a Sefirá logo acima dela. E seu nome significa fundamento. Ela funciona como um grande funil, um conector que reúne todas as energias das Sefirot superiores antes de transmiti-las para o nosso mundo. Então, se a conexão entre esse funil, o Yesod, e o nosso mundo, o Malhut, está fraca ou entupida, as coisas aqui embaixo não funcionam direito. Exatamente. O fluxo de energia se torna caótico, desordenado. De acordo com o texto, meditar nas letras hebraicas fortalece essa ponte entre Yesod e Malhut. E o resultado? O resultado é que a bênção divina, a chefa, desce sem caos. Ela chega de forma ordenada, direta, pura. Em vez de ser filtrada e potencialmente distorcida pelas forças astrais cegas ou por outros bloqueios. É uma forma de receber a luz da fonte em alta definição, sem interferência. Perfeito, é isso. Ok, a gente falou do cosmos, da alma, dos decretos, das ferramentas. Mas qual é a grande ideia que conecta tudo isso? Qual é a mensagem final do texto? A mensagem que amarra tudo volta constantemente a um princípio unificador. Uma frase que o texto repete como um mantra. O Criador é um. Não há outro além dele. Essa é a base. É a base. Se essa premissa é verdadeira, então tudo, absolutamente tudo, vem da mesma fonte. Tanto sofrimento quanto alegria perdem o caráter de acaso e ganham um propósito. O texto diz que tudo que acontece, seja bom ou ruim aos nossos olhos, vem para nos acordar.
É um chamado para despertar para essa realidade única e mais profunda. Um chamado para enxergar além do véu das aparências, então. Ver o lenhador por trás de todos os machados, sejam eles bons ou ruins. Precisamente. E isso culmina no pedido que o roteiro atribui ao rei Davi, que serve como a prece que resume todo o estudo. E qual é? Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Note que o pedido não é por milagres, por mudanças no mundo externo. É um pedido por uma mudança de percepção. Exato. Um pedido pela capacidade de ver o projeto divino, a ordem por trás do aparente caos do mundo físico. É uma jornada em tanto. Começamos lá fora, no cosmos, redefinindo os planetas como canais de energia, e terminamos aqui dentro, com um pedido para mudar a nossa própria visão. Exatamente. A jornada que este material nos propõe é profunda. Começamos redefinindo o universo, passamos pela experiência humana de desafios, entendendo-os não como eventos aleatórios, mas como parte de um plano de correção da alma, o Tikkun. Certo. E, por fim, chegamos às ferramentas para estabelecer essa conexão direta com a fonte de tudo. Isso levanta uma questão importante sobre qual é o nosso papel ativo em tudo isso. E essa é a reflexão que fica. O texto sugere que cada alma desce a este mundo com uma missão específica, a de transformar um certo tipo de escuridão em luz, de fazer um tikkun particular. Se os eventos da vida não são acidentes, mas sim partes de um roteiro cósmico escrito para a alma, que tipo de roteiro está se desenrolando para cada um de nós? E talvez mais importante, qual é a escuridão particular que cada um de nós está sendo convidado a iluminar? Olho para o céu, vejo a luz brilhar. Não são deuses, são faróis a nos guiar. Júpiter é Irestit, Marte é Gevura, mas acima de tudo a luz pura está. Além dos astros, além do véu, a alma busca o seu papel. No Gilgul da vida, a roda gira, o Tikkun da alma vamos alcançar. Gilgul Neshama, subir e descer para a luz infinita, enfim conhecer. Filhos de Corá clamam do chão, um anseio por águas na escuridão. Mas a Torá é a chave, o portal se abriu, nas letras de fogo o amor surgiu. De Keter a Malhut, o fluxo a descer, despertar o divino em todo ser. Avraham olhou e compreendeu, não adores a obra, mas quem a escreveu. Yesod se conecta, Malhut recebe o chefa divino, a alma percebe. Não há acaso, não há solidão, tudo está escrito na palma da mão. Além dos astros, além do véu, a alma busca o seu papel. No Gilgul da vida, a roda gira, o Tikkun da alma vamos alcançar. Elohim é não há outro além. Errado é o nome, o eterno bem. Amém, amém.
אל השמיים רואה אור זורר, אינם אלים remigdal orim anrim, צדק רו הרסת, magim ru gevura, arme al rakol raor taor nimtza, מעבר לקורבים, מעבר לפרגות, הנשמה מרפסת את תפקידה, בגלגול רעים, הגלגל מסתובב, תיקון הנשמה אנו נשים, גלגול נשמה עולה ויורד לאור אין סוף, סוף סוף לדעת. בנקורר זקים מן רדמה, כמרים למים ברשרה, הרתוררים מפתר, השער נפתר, ביוצ'יות שלש רעבר התגלתה, מכתר עד מלרות, רשפע יורד לאור יתר האלוהי, ברהול נברא. אברהם ריבית ורבין אל תעבוד את ראי יצירה, אלא את ראי יוסר יסוד מרבר, מלרות מקבלת שפע אלוהי, הנשמה מרגישה, אין מקרה, אין ג'ידות, רק כל כתוב על כף היד, אלוהי מרד, אין עוד מלבדו, Era drura shein, ratov ranitzri.